Olá, eu sou a Andréia Quintão, obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, não esquecer de acionar o sininho das notificações e de deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist do livro Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Como fazer uso prático da imaginação? As ideias são os pontos de início de todas as fortunas. As ideias são produtos da imaginação. Algumas ideias bem conhecidas que resultam em grandes fortunas estão aqui apresentadas como exemplos, com o objetivo de transmitir informações definidas a respeito do método pelo qual a imaginação pode ser usada na obtenção de riquezas. A chaleira encantada. Há muitos anos, um velho médico do interior foi até a cidade, amarrou seu cavalo em um canto, entrou discretamente numa farmácia pela porta dos fundos e começou a pechinchar com o jovem balconista. Sua missão era produzir bastante riqueza para muitas pessoas. Pretendia proporcionar o maior benefício à região sul desde a Guerra Civil. Por mais de uma hora, o médico e o balconista conversaram em voz baixa atrás do balcão. Depois o médico saiu. Foi até a carroça e trouxe uma chaleira grande e velha e uma colher de pau, usada para mexer o conteúdo da chaleira, colocando-as na parte dos fundos do recinto. O balconista examinou a chaleira, botou a mão no bolso, tirou um maço de notas e entregou-o ao médico. O maço continha exatamente $500, valor que na época representava todas as economias do balconista. O médico entregou um pequeno pedaço de papel no qual estava escrita uma fórmula secreta. As palavras naquele pedaço de papel valiam uma fortuna, mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram essenciais para colocar a chaleira para ferver. Mas nem o médico nem o jovem balconista imaginavam as fortunas fabulosas que brotariam daquela chaleira. O velho médico ficou feliz em vender o utensílio por $500. O dinheiro pagaria suas dívidas e lhe daria a sensação de liberdade. O balconista acabara de assumir um grande risco ao apostar todas as economias de uma vida inteira em um simples pedaço de papel e uma chaleira velha. Ele nunca imaginou que seu investimento faria com que a chaleira transbordasse de ouro e que superaria o desempenho milagroso da lâmpada de Aladim. O que o balconista comprou, na verdade, foi uma ideia. A chaleira velha e a colher de pau, juntamente com a mensagem secreta em um pedaço de papel, foram casuais. O estranho desempenho daquela chaleira aconteceu depois que o novo proprietário da farmácia decidiu misturar a fórmula secreta no ingrediente que o médico desconhecia. Leia essa história com atenção e faça um teste com sua imaginação. Veja se consegue descobrir o que foi que o jovem balconista adicionou à mensagem secreta e fez a chaleira transbordar de ouro. Lembre-se, durante a leitura, que essa não é uma história de As Mil e Uma Noites. Tem-se aqui uma história de fatos mais estranhos do que uma ficção, fatos esses que começaram na forma de uma ideia. Dê uma olhada nas grandes fortunas de ouro produzidas por uma ideia. Ela rendeu e ainda rende fortunas enormes para homens e mulheres em todo o mundo que distribuem o conteúdo da chaleira para milhões de pessoas. A antiga chaleira velha é hoje uma das maiores consumidoras do mundo de açúcar e com isso gera emprego permanente para uma grande quantidade de homens e mulheres envolvidos no cultivo de cana-de-açúcar, no refino e na comercialização do produto. A antiga chaleira consome anualmente milhões de garrafas de vidro, dando emprego a um grande número de trabalhadores. A antiga chaleira dá emprego a inúmeros trabalhadores, redatores e publicitários em todo o país. Trouxe fama e fortuna para vários artistas que criaram magníficas imagens para descrever o produto.
A velha chaleira transformou uma pequena cidade sulista na capital de negócios do sul, que agora beneficia direta ou indiretamente todos os negócios e praticamente todos os habitantes da cidade. A influência resultante dessa ideia agora traz benefícios a todos os países civilizados no mundo, despejando um fluxo contínuo de ouro para todos que o tocam. O Ouro da Chaleira construiu e mantém uma das faculdades mais importantes do Sul, onde muitos jovens recebem o treinamento essencial para o sucesso. A antiga chaleira fez outras coisas maravilhosas. Durante todo o período da crise, na década de 1930, quando fábricas, bancos e casas de comércio entraram em colapso e muitos foram fechados, o proprietário da chaleira encantada seguiu em frente, deu emprego contínuo a uma multidão de homens e mulheres em todo o mundo e pagou porções extras de ouro para aqueles que por muito tempo atrás tiveram fé na ideia. Se o produto daquela velha chaleira de latão pudesse falar, contaria emocionantes fábulas em todas as línguas. Fábulas de amor, de negócios, de homens e mulheres em suas profissões, que são estimulados diariamente por ele. O autor tem certeza de pelo menos uma dessas fábulas, pois fez parte dela, e começou não muito longe do mesmo lugar onde o balconista da farmácia comprou a velha chaleira. Foi ali que o autor conheceu sua esposa e foi ela quem primeiro lhe falou da chaleira encantada. Era o produto daquela chaleira que eles estavam bebendo quando ele pediu que ela o aceitasse na alegria e na tristeza. Agora que você já sabe que o conteúdo da chaleira encantada é uma bebida mundialmente famosa, é conveniente que o autor confesse que a cidade de origem da bebida lhe ofereceu uma esposa e, além disso, a própria bebida lhe proporciona estímulos ao pensamento sem provocar intoxicação e, portanto, serve para dar o frescor à mente que um autor deve ter para fazer o seu melhor trabalho. Seja quem for, seja você quem for, onde quer que viva, qualquer que seja a ocupação na qual possa estar envolvido, apenas lembre-se, no futuro, toda vez que se deparar com o termo Coca-Cola, que o vasto império de riqueza e influência nasceu de uma única ideia e que o ingrediente misterioso que o balconista da farmácia, Asa Candler, misturou com essa fórmula era imaginação. Pare e pense nisso por um momento. Lembre-se também que os 13 passos para a riqueza descritos nesse livro foram o meio pelo qual a influência da Coca-Cola se espalhou por todos os bairros e vilas e cidades do mundo e que qualquer ideia que possa criar tão prodigioso e louvável quanto a Coca-Cola tem a possibilidade de duplicar o prodigioso recorde desse matador mundial da sede. Na verdade, os pensamentos são coisas, e seu escopo de atuação é o mundo em si. O que eu faria se tivesse $1 milhão? Essa história comprova a veracidade daquele velho ditado, onde há vontade, há um caminho. Quem me contou foi o querido educador e clérigo Frank W. Gonsalves, que começou sua carreira como pregador no sul de Chicago. Durante a época em que o Dr. Gonsalves frequentava a faculdade, observou muitos defeitos no sistema educacional. Defeitos que ele acreditava poder corrigir se fosse o diretor da faculdade. Seu mais profundo desejo era tornar-se o diretor de uma instituição educacional em que homens e mulheres jovens fossem ensinados a aprender fazendo. Ele decidiu organizar uma nova faculdade em que pudesse colocar em prática suas ideias sem ser prejudicado pelos métodos ortodoxos da educação. Era necessário $1 milhão para executar o projeto, onde ele poderia obter uma soma tão grande de dinheiro.
Essa era a pergunta que absorvia grande parte dos pensamentos do jovem e ambicioso pregador, e ele não conseguia fazer progresso algum. Todas as noites ele levava consigo esse pensamento para a cama e levantava-se com ele de manhã. O pensamento o acompanhava em qualquer lugar onde fosse. Resolvia-o repetidamente em sua mente, até que se tornou uma obsessão que o consumia. $1 milhão é muito dinheiro. Reconheceu esse fato, mas reconheceu também a verdade de que a única limitação é a que se estabelece na própria mente. Sendo filósofo, além de pregador, o Dr. Gonçalves reconhecia, como todos os que são bem-sucedidos na vida, que a definição de propósitos é o ponto de partida para começar. Reconhecia também que a definição de propósitos acontece quando há entusiasmo, vida e poder apoiados por um desejo ardente de concretizar esse propósito em seu equivalente material. Ele sabia de todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como obter $1 milhão. O procedimento natural seria desistir e parar dizendo, bem, minha ideia é boa, mas não posso fazer nada com ela porque nunca conseguirei ter o dinheiro necessário. É exatamente o que a maioria das pessoas teria feito, mas não foi o que Dr. Gonçalves disse. O que disse e o que fez são tão importantes que agora vou apresentá-lo e deixá-lo falar por si. Em uma tarde de sábado, eu estava sentado no meu quarto pensando nos meios e modos de levantar o dinheiro para realizar meus planos. Por quase 2 anos fiquei pensando e não fiz nada além de pensar. Mas o momento para a ação finalmente tinha chegado. Decidi naquele segundo que obteria $1 milhão necessário em uma semana. Como? Eu não estava preocupado com isso. A coisa mais importante foi a decisão de obter o dinheiro dentro de um período de tempo específico, e quero dizer que, no momento em que cheguei a uma decisão definida de conseguir o dinheiro em um prazo determinado, tive uma estranha sensação de certeza, como nunca havia experimentado antes. Algo dentro de mim parecia dizer, por que não chegou essa decisão há mais tempo? O dinheiro está esperando por você o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Telefonei para os jornais e anunciei que faria um sermão na manhã seguinte intitulado O que eu faria se tivesse $1 milhão. Comecei a trabalhar imediatamente no sermão, mas devo dizer que, francamente, a tarefa não foi difícil, porque eu já vinha preparando esse sermão há quase 2 anos. O espírito por trás dele era parte de mim. Muito antes da meia-noite, eu havia terminado de escrevê-lo. Fui para a cama e dormi com um sentimento de confiança, pois podia ver a mim mesmo já de posse do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei cedo, fui ao banheiro, li o sermão e então ajoelhei e pedi que ele pudesse chamar a atenção de alguém que fornecesse o dinheiro necessário. Enquanto estava orando, tive novamente aquela sensação de que o dinheiro estaria próximo. Em minha empolgação, saí sem o meu sermão e não percebi o descuido até ele estar no púlpito prestes a lê-lo. Era tarde demais para voltar e pegar minhas anotações, e que bênção isso foi! Em vez disso, meu próprio subconsciente gerou o material necessário. Quando levantei para dar início ao sermão, fechei os olhos e falei de coração e alma dos meus sonhos. Não falei apenas com o público, mas imagino que também tenha falado com Deus. Eu disse que faria com $1 milhão se obtivesse aquela quantia. Descrevi o plano que eu tinha em mente para organizar uma grande instituição educacional, onde os jovens aprenderiam a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, a desenvolver suas mentes. Quando terminei e me sentei, um homem levantou-se devagar do seu assento em uma das 3 últimas fileiras e caminhou até o púlpito. Fiquei imaginando o que ele pretendia fazer. Caminhou até o púlpito, estendeu a mão e disse, reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que possa fazer tudo o que disse que faria se tivesse $1 milhão. Para provar que acredito em você e em seu sermão, se for ao meu escritório amanhã de manhã, darei a você a quantia desejada. Meu nome é Philip D.,
Armour. O jovem Gonçalves foi ao escritório de Armour e US$ 1 milhão lhe foi entregue. Com o dinheiro, ele fundou o Instituto de Tecnologia Armour, hoje conhecido como Instituto de Tecnologia de Illinois. Isso é mais dinheiro do que a maioria dos pregadores jamais viu em toda a vida. Mas o impulso de pensamento por trás do capital foi criado na mente do jovem pregador em fração de minutos. O US$ 1 milhão necessário veio como resultado de uma ideia. Por trás da ideia estava um desejo que o jovem Gonçalves acalentara em sua mente por quase 2 anos. Observe esse fato importante. Ele obteve o dinheiro 36 horas depois de ter chegado à decisão definida em sua própria mente para obtê-lo e de se decidir por um plano definido para isso. Não havia nada de novo ou original em relação ao vago pensamento do jovem Gonçalves sobre US$ 1 milhão e em ter uma leve esperança de obtê-lo. Outros antes dele, e muitos desde então, tiveram pensamentos semelhantes. Entretanto, havia algo muito original e diferente sobre a decisão a que ele chegou naquele sábado memorável, quando deixou a incerteza para trás e disse com determinação: vou adquirir esse dinheiro em 1 semana. Deus parece se colocar ao lado das pessoas que sabem exatamente o que querem, se estiverem determinadas a conseguir exatamente isso. Além disso, o princípio através do qual Dr. Gonçalves conseguiu seu US$ 1 milhão ainda está vivo, está disponível para qualquer um. Essa lei universal pode tanto ser praticada hoje quanto na época em que o jovem pregador a utilizou de forma tão bem sucedida. Esse livro descreve passo a passo os 13 elementos dessa grande lei, sugerindo como eles podem ser colocados em uso. Observe que o balconista de farmácia Asa Candler e o Dr. Frank Gonçalves possuíam uma característica em comum. Ambos conheciam a verdade espantosa de que ideias podem ser transformadas em dinheiro através do poder do propósito definido, adicionado a planos definidos. Aquele que acredita que o trabalho duro e a honestidade por si só são suficientes para trazer riquezas deve deixar de pensar dessa forma, pois não é verdade. As riquezas, quando vêm em enormes quantidades, nunca são o resultado de trabalho árduo. As riquezas vêm, se é que vêm, em resposta a exigências definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos e não por acaso ou por sorte. De modo geral, uma ideia é um impulso de pensamento que estimula a ação através de um apelo à imaginação. Todos os representantes de vendas gabaritados sabem que as ideias podem ser vendidas onde não se consegue vender mercadorias. Os representantes de vendas comuns não sabem disso, e por isso é que são comuns. Não há um preço padrão para ideias. O criador de ideias faz seu próprio preço, e se for esperto, consegue vendê-la. A indústria cinematográfica criou muitos milionários. A maioria era de homens que não podiam criar, porém, tinham a imaginação para reconhecer ideias quando elas surgiam. Andrew Carnegie sabia muito pouco sobre a produção de aço, e ele mesmo admitiu isso. No entanto, fez uso prático de 2 dos princípios descritos nesse livro, e conseguiu que o negócio de aço lhe rendesse uma fortuna. A história de praticamente toda a grande fortuna começa com um dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se uniram e trabalharam em harmonia. Carnegie cercou-se de especialistas que podiam fazer tudo o que ele não podia fazer, pessoas que criavam ideias e homens que colocavam ideias em operação, e tornou-os muito ricos. Milhões de pessoas passam a vida à espera de acontecimentos favoráveis. Talvez um acontecimento favorável possa ser uma oportunidade. E mais o plano mais seguro é não ter que depender da sorte. Foi um acontecimento favorável que me deu a maior oportunidade da minha vida, mas tive que dedicar 25 anos de esforço determinado a essa oportunidade antes que ela se tornasse um ativo. O acontecimento
consistiu em minha sorte de conhecer e obter a cooperação de Andrew Carnegie. Naquela ocasião, Carnegie plantou em minha mente a ideia de organizar os princípios da conquista em uma filosofia de sucesso. Um grande número de pessoas tirou o proveito das descobertas feitas nos 25 anos de pesquisa, e várias fortunas foram acumuladas com a aplicação da filosofia. O começo foi simples. Foi uma ideia que qualquer um poderia ter desenvolvido. O acontecimento favorável veio através de Carnegie. Mas e quanto à determinação, à definição do propósito, ao desejo de alcançar o objetivo e ao esforço persistente de 25 anos? Não se tratava de um desejo comum que sobreviveu a desapontamentos, desânimos, derrotas temporárias, críticas e a lembrança constante da perda de tempo. Era um desejo ardente, uma obsessão. Quando Andrew Carnegie plantou pela primeira vez a ideia em minha mente, ela foi persuadida, cuidada e seduzida para permanecer viva. Aos poucos, a ideia se tornou um gigante com um poder próprio e me persuadiu, cuidou de mim e me conduziu. Primeiro, se dá vida, ação e orientação às ideias. E depois, elas assumem um poder próprio e colocam os outros de lado. Encerro esse vídeo por aqui agradecendo a sua presença aqui no canal. Muito obrigada. Quero pedir um like para esse vídeo e espero você ao meio-dia aqui no canal para o próximo conteúdo. Até lá!